do Brasil, tetracampeão brasileiro, campeão da América, enfim, um clube tão popular, inclusive, a gente passaria um programa aqui para falar do Vasco. Vamos nessa, é sim um dia importante, estamos ao vivo contigo, Flávio Winick. Boa noite, Gustavo Villani. Boa noite a todos do Rodada Fox. A gente está aqui no ginásio do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde acontece a eleição presidencial, momentos finais da votação, né? Os sócios têm direito a votar até às 22 horas, praticamente o último minuto dessa votação. Diferente do que aconteceu nas últimas eleições, hoje foi um dia bem tranquilo por aqui no clube. Praticamente nenhum registro de confusão, de briga, desentendimento. Só teve um fato, um pequeno tumulto, um pequeno desacordo quando uma sócia foi votar e estava com problema na identificação, mas logo foi resolvido. Chegou a ter um leve bate-boca, mas bem diferente do que a gente viu nas últimas eleições por aqui. Saiu uma parcial. Está sendo feita aqui uma contagem, é informal, é feita pelos colegas de imprensa mesmo. E nessa última parcial, a cada meia hora a gente divulga essa parcial, a última às 9h30, dava o seguinte resultado. O Júlio Brandt, é bom lembrar que as duas chapas de oposição, né, a situação ao presidente Eurico Miranda, se uniram, então o Fernando Horta se uniu à chapa do Júlio Brandt, como o Fernando Horta era o terceiro colocado nessas apurações, resolveu se juntar às duas chapas de oposição. No momento, pela contagem informal, volto a dizer, o Júlio Brandt teria 1.300 votos, pouco mais de 1.300 votos, e o Eurico Miranda, candidato da situação, um pouco mais de 1.200. Então, é uma diferença bem apertada aí, né? Praticamente 100 votos de diferença. É muito cedo ainda para a gente dar uma previsão, dizer que o Júlio Brandt é aí o favorito. Isso porque, no total, já votaram cerca de 4.600 sócios. E, pela contagem que a gente tem, daria aí um total de quase 2.500 votos. Então, tem 1.500 sócios que ou não declararam o voto ou simplesmente não foram aqui abordados nessa apuração. É um pouco limitada aqui pelo acesso que a imprensa tem ao pessoal que vai votar. Então, não dá para definir muita coisa dentro desses números, não. O negócio está bem parelho por aqui. É bom a gente ressaltar que é uma eleição indireta, né? Serão eleitos aqui, a chapa vencedora indica 120 conselheiros, a chapa que ficar na segunda colocação, só temos duas no momento, indica outros 30, esse total de 150 se juntam a outros 150 que são os conselheiros natos. E aí esses conselheiros indicam o presidente logo no início do ano que vem. Mas, historicamente, nunca o resultado, né, essa indicação foi contrária ao resultado aqui das urnas. Portanto, está encerrada a eleição. Vamos dar uma olhadinha como é que está o andamento aqui no ginásio. Como vocês podem observar, tudo aqui tranquilo, nenhum tipo de tumulto, sem gritaria, sem confusão. Foi muito reforçada essa eleição, né? O próprio Vasco, a situação, contratou 400 seguranças particulares, tem aqui oficial de justiça, foi usado também um rigor muito maior na identificação dos sócios que estão aptos a votar, né? Tem todo aqui um procedimento para oficializar, né? Para se certificar que esse sócio tem condições de voto, porque isso já foi problema em eleições anteriores. Um outro detalhe, há uma urna em separado aqui, e essa urna está sendo acompanhada por um fiscal da Justiça. O fiscal da Justiça é o responsável por essa urna. Nessa urna, no total, podem votar 691 sócios, porque eles se associaram ao clube no prazo limite. Isso em dezembro de 2015. Foi no prazo de limite para terem o direito a voto. Então, é uma urna suspeita, podemos dizer assim, que será feita a contagem posteriormente por esse oficial de justiça, caso o resultado seja, a diferença no resultado final seja maior de que 600, 700. Quer dizer, se for menor, se essa urna for decidir, ela será contada, senão nem será necessário se a diferença for superior, portanto, a 691. Então ainda tem muita coisa aqui para se desmembrar, muita coisa para acontecer, tem muita gente aqui que não indicou em quem vai votar, em quem votou no caso, para a gente ter essa noção dentro da apuração que fizemos, e tem essa outra urna com 691 sócios e, obviamente, aí é 90% a favor da situação. Talvez essa urna, até se ela for decisiva, pode ser impugnada pela Justiça. Muita coisa aqui para acontecer
ainda essa noite. A previsão, no total, são 10 mil sócios aptos, mas como eu passei, eleição encerrada, até 9h30, 4.600 pessoas votaram, no máximo 5 mil. Essa apuração vai, madrugada dentro, vai começar agora a contagem, e aí a previsão que entre 2, 3 horas da manhã saia, então, o resultado. Vilani. Muito obrigado, valeu, muito obrigado, Flávio Vinica. A qualquer instante a gente volta contigo, companheiro. E ao longo da programação amanhã, então, nem se fala aí com o resultado final de toda a apuração. Sabe que o que me vem à cabeça, assim, ouvindo as informações do Vini, que isso não se aplica só ao Vasco e, de uma maneira geral, sim aos clubes brasileiros? Poxa vida, 10 mil pessoas aptas a votar, decidindo por milhões e milhões de torcedores, e menos da metade comparece. Quer dizer, independentemente do resultado da eleição, é muito pouco representativo o dia de eleição no Vasco. Representativo, eu me refiro aos milhões, né? São pouquíssimas. Isso é em todos os clubes, o que fique claro. Eu acho que isso passa pela estrutura do que é um clube, né? É um clube, é um quadro associativo. E que, como muitos no Brasil, conseguiu vitórias e foi conquistando simpatizantes e torcedores e se tornou uma marca fortíssima. Mas, na essência, são os sócios. E na verdade, o quadro de sócios, de fato, o sócio de verdade, aquele que frequenta o dia a dia do clube, que está nas instalações do clube diariamente, praticando o seu esporte ou fazendo parte da vida social, é muito menor do que isso. Esses 10 mil são aqueles que se associaram porque querem ter participação mesmo na vida política, mas não tem 10 mil pessoas frequentando São Januário, ou a sede do Calabouço, ou a sede do Remo do Vasco, constantemente. Então, são situações diferentes. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no modelo europeu, de muitos clubes em que há um dono, não há nem eleição. O cara compra o clube, tantos e tantos são assim, e não existe essa possibilidade, e continua tendo milhões de torcedores no mundo inteiro, até uma dimensão até maior do que os clubes brasileiros. Mas acho que passa por isso, a questão do que é um clube. O clube é uma coisa, a marca e a torcida que ele conquista é diferente do que vive o dia a dia. A gente teve já, por exemplo, recentemente no Flamengo, quando a Patrícia Amorim foi eleita, ela deixou bem claro, a minha campanha para me eleger presidente do Flamengo foi no dia a dia, junto ao sócio que frequenta a piscina, que vai no bar, que está fazendo a ginástica, que é o que tem voto. E não necessariamente é torcedor do clube, mas é quem está participando da vida do dia a dia associativo do clube. É interessante, né? Curioso, porque de repente você mora perto ali do Vasco da Gama, mas sei lá, é torcedor do Flamengo, é muito mais acessível você frequentar as piscinas, as instalações do Vasco da Gama, do que propriamente atravessar o túnel aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Vasco fica na Zona Norte, o Flamengo é um clube da Zona Sul, tem que atravessar a cidade para frequentar o seu clube de coração. Daqui a pouco, informações do Santos e falaremos do jogo em si, inclusive com possível escalação do Vasco, decisão para as duas equipes, né? O Santos ainda na caça, na captura do Corinthians para ficar com o título de campeão brasileiro, e o Vasco tentando roubar, e seria uma grande ironia, né? Roubar não só a vaga na Libertadores do grande rival, o lugar do grande rival na tabela, com o treinador do rival, o ex-treinador do rival, enfim. É tema para daqui a pouquinho o jogo em si, grande clássico brasileiro entre Santos e Vasco. O jogo é em Santos. Fala, Rodrigo. Bom, só para complementar o que vocês falaram, a própria palavra clube já significa alguma coisa privê, né? Uma coisa limitada. Eu sei de clube grande do Brasil que luta, se esforça para não passar de 10 mil sócios. Em tese, você deveria imaginar, né? Nossa, que legal, o clube está crescendo, mais sócios estão querendo frequentar. Não, eles querem reduzir até por questão eleitoral, para não permitir que sócios torcedores votem. Você vê os grandes, os principais clubes do Brasil, tem hoje, muitos têm mais de 100 mil sócios torcedores. E esses sócios torcedores ficam alheios, eles em tese poderiam, estão pagando, estão contribuindo, poderiam ter direito de voto. Não tem. Pela legislação,
um clube que tem menos de 10 mil sócios fixos, né, ou regulares, tal, esse clube não precisa abrir votação para sócio torcedor. Então é uma forma de perpetuar a gente no poder, tal. E é sobre isso que eu queria falar. A gente vou dar uma outra cornetada. A época da eleição, né? Comecinho de novembro não é legal para um clube como o Vasco ou qualquer outro clube grande, porque no Brasil, no nosso calendário, começo de novembro tem muita coisa sendo decidida. No caso do Vasco, estava uma vaga na Libertadores. O Vasco joga em São Januário, joga no Maracanã, tudo por questão eleitoral. Convém para um clube do Brasil fazer isso em dezembro, quando termina a temporada. Aí você já definiu a próxima temporada, quem vai ser técnico, jogador, tal, e dirigente. Sobre o Vasco, essa eleição do Vasco é extremamente importante não só para o clube da Cruz de Malta, mas para o futebol brasileiro. E eu vou contar aqui a minha opinião, o que eu acho. Para quem não conhece, quem é mais jovem, o Eurico é um dirigente importante da história do futebol brasileiro. Ele é um cartola, e esse é o termo mesmo, atuante e decisivo no futebol brasileiro desde os anos 80. Desde a famigerada Copa União de 87, já foi o Eurico o cara que assinou o cruzamento, né, entre os dois módulos. E até hoje a gente discute 87. Já por Eurico, você já vê o poder do Eurico naquela época, que ele era representante do Vasco e do Clube dos 13 que assinou esse cruzamento. 89, Vasco campeão brasileiro, ele passou décadas à frente do Vasco e do futebol carioca e do futebol brasileiro. Criou-se o chamado euriquismo. Assim como a gente pode falar em termos políticos, há um euriquismo. O euriquismo caiu em decadência depois da Olimpíada em 2000, quando o Vasco montou um grande projeto olímpico, o Vasco se endividou, afundou, o Vasco acabou pagando nesse século com rebaixamentos, crise institucional, faltou até água, né, no Vasco da Gama, gigantesco, e o Eurico pagou muito por isso. Muita gente entendeu que o euriquismo acabou, tinha acabado para o Vasco e, de certa forma, para o futebol brasileiro. É o tipo de cartola de dirigente do passado, retrógrado, que não cabia mais, vinha uma onda de modernidade. E assumiu o Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, jogador. Esperança, muita gente abraçando o Roberto Dinamite, tá vendo? Acabou o euriquismo e vem essa nova onda, ex-atletas, gente bacana, importante, honesta, tal, entrando no futebol. Quebrou a cara. Roberto Dinamite foi uma decepção. Isso foi um mal para o Vasco e foi um mal para o futebol brasileiro. E com isso, com a derrocada do Roberto Dinamite, o euriquismo voltou. O Eurico conseguiu voltar, instalou a família dele, o Euriquinho está na diretoria também, projetando um futuro. E essa eleição pode sacramentar agora de vez o fim do euriquismo. O fim de um reinado, ou um tipo de cartola que dominou o futebol brasileiro durante boa parte do tempo. Hoje a gente vê em outros clubes diretores remunerados, nova filosofia, nova forma de governar, de gerir esses clubes, que quase todos têm a mesma estrutura, como o Eugênio falou, quadros associativos. Mas essa eleição, se o Eurico perde, é um grande sinal para o Brasil, de sepultar um tipo de comando, um tipo de dirigente, um tipo de cartola. Vamos ver o que vai responder às urnas e se essa eleição vai ser absolutamente limpa e transparente, sem votos, por exemplo, de gente que já morreu. Seguimos. Vamos então para o jogo. Trazer aqui as